Por mais assustador que algo possa ser, ouvir antes de ver pode aumentar seu próprio medo. Que isso? De onde está vindo? Eu vou morrer. São reações razoáveis, embora dramáticas, a sons misteriosos e horríveis, muitos dos quais não são facilmente esquecidos. Os gorgolejos de pessoas morrendo, animais agonizando antes do abate, ruídos sem um ponto de origem claro. Todos podem assombrar sua realidade tão facilmente quanto seus sonhos. As histórias contadas a seguir são de experiências reais, de pessoas que ouviram sons extremamente aterrorizantes. Eu estava trabalhando como socorrista num acidente grave em que uma pessoa derrapou na calçada. Achei que a pessoa já estava morta, mas quando cheguei perto, ela agarrou meu braço. A maior parte da pele e da cartilagem da cabeça estava na calçada. A pessoa então gorgolejou e cuspiu sangue antes de finalmente falecer. Esse acontecimento já faz 10 anos, mas o som que essa pessoa fez ainda me dá pesadelos até hoje. Eu morava em uma fazenda de gado, onde acontecia um problema. As pessoas da cidade próxima pegavam cachorros dos quais não podiam cuidar e, em vez de levá-los para o canil como deveriam, os deixavam no meio do nada. Ou seja, os abandonava perto da nossa fazenda onde eu morava. Como bons samaritanos, minha família e eu adotávamos os bichos e todos, sem exceção, cresciam e ficavam incrivelmente violentos. Depois de um tempo, o problema não era somente esse. Começou a surgir próximo à fazenda uma população de lobos. Sem predadores reais, os lobos tinham a tendência de ficar procurando o que fazer. Eles vasculhavam as matas próximas e eventualmente encontravam nossos cachorros. Então já dá para imaginar. Cachorros violentos contra lobos em guerra numa fazenda de gados, tudo para dar errado. Contei essa parte somente para contextualizar. O barulho horrível que ouvi aconteceu quando meu pai e eu estávamos caçando os lobos. Recebíamos dinheiro para cada um que matávamos. Uma noite, ouvimos uma matilha encurralando uma vaca bastante grande. Os gritos daquela vaca eram absolutamente perturbadores. Continuamos tentando alcançá-los para salvar a vaca, mas devido à forma como o som do grito da vaca ecoava, simplesmente não conseguimos encontrá-los. A vaca não fez nada além de gritar por quase 15 minutos, com um som que nunca ouvi sair de um gado antes. Quando a encontramos, os lobos haviam comido toda a pele e só sobravam restos de ossos do pobre animal. Eu trabalhei como atendente da polícia no dia 11 de setembro durante a tragédia das Torres Gêmeas. Uma mulher, acho que com 20 e poucos anos, ligou falando sobre como ela e outras 4 pessoas estavam presas no 83º andar. Ela falou que estava quente, que eles não conseguiam abrir os olhos direito e perguntou algumas vezes se a ajuda estava a caminho. Eu tentei acalmá-la, mas a certo momento eu ouvi a mulher dizendo: "Vou morrer, não vou?" Nunca vou esquecer a forma que ela disse isso, como se fosse uma garotinha, cheia de medo, percepção do inevitável, tristeza e pura vulnerabilidade. Isso realmente me machucou e me assombrou. Uma casa estava pegando fogo e havia uma família dentro dela, todos gritando alto o suficiente para nós vizinhos ouvirmos. Eu estava louco procurando uma escada. Outro vizinho correu para seu quintal para pegar sua escada e algumas outras pessoas correram para ajudá-lo a carregá-la. Mas antes que ele voltasse, ouvimos um barulho vindo da casa, como se alguma parede tivesse caído ou algo assim. A família estava toda gritando e berrando, quando numa fração de segundos depois, não se ouvia nada, além do som flamejante das chamas. Isso aconteceu há 22 anos, e ainda não consigo colocar em palavras o quão horrível foi. Aquela sensação, quando do nada pararam de fazer barulho, foi de cortar o coração.
Estou contando a história, descrevendo o melhor que posso, mas isso nem sequer chega perto do quão horrível foi ouvir as vozes da família de repente se calarem, e nós sabíamos o que isso significava. Foi terrível o som do silêncio. Quando eu era mais jovem, tinha minha orelha furada. Com o tempo, o buraco cresceu e continuou crescendo até que formou um caroço do tamanho de uma uva na parte de trás da minha orelha. Fui ao médico e ele decidiu que precisávamos remover o nódulo. Alguns meses depois, eu estava em cirurgia, já sedado, mas por algum motivo consegui ouvir tudo. E o que ouvi foi o som dos médicos cortando uma parte da minha orelha e cauterizando a ferida. O som de cortar e queimar uma parte do meu corpo é algo que nunca vou esquecer. Eu estava de férias na África do Sul e fui acampar por 4 dias em uma cabana que havia lá. Orgulhava-me de estar perto da natureza. Havia uma porta para a cabana que estava trancada por uma pequena tranca de aço que atravessava a parede. Ao redor dessa porta havia uma abertura para que qualquer um pudesse pegar uma pequena vara e destrancar a porta para entrar. Uma noite, eu estava tão cansado que simplesmente entrei, deitei na cama e fui dormir. Acordei no meio da madrugada, com o som de hienas rindo do lado de fora da minha porta. Eu já sabia o som de suas risadas, pois já tinha visitado um zoológico em minha cidade. Foi nesse momento que me lembrei de não ter trancado a porta. O vento estava soprando, então a porta se movia um pouco. Comecei a ficar com medo e peguei minha lanterna. Uma das hienas estava bem próxima à porta, e eu podia ouvi-la rir muito claramente. A risadinha pode ser engraçada quando você a ouve das hienas enquanto estão presas e sua segurança está resguardada. Mas ouvi-las no meio da madrugada, soltas, se aproximando cada vez mais, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Um cara com quem eu era amigo no ensino médio se tornou um paramédico depois da faculdade. Ele nos contou sobre essa história em que toda a equipe de socorristas estava ajudando uma garota de 19 anos que quebrou quase todos os seus ossos em um acidente de carro e seu cinto de segurança cortou cerca de 1/4 de polegada de seu peito. Ela sussurrou lentamente: "Onde está meu namorado?" Aparentemente, ele estava no assento ao lado dela, sem usar o cinto de segurança. O que significa que o rapaz tinha sido provavelmente lançado longe dali por causa do impacto. A equipe subiu e desceu a estrada procurando por ele, quando alguém o encontrou em uma vala, se contorcendo. Eles se aproximaram do rapaz e notaram que seu rosto estava totalmente desfigurado e sobrava apenas um olho. Ele estava gemendo baixinho e apenas continuou movendo o que restava de seu olho ao redor, olhando para os socorristas. De repente, ele soltou um grito alto, dizendo algo que não deu para entender, e depois morreu. Até a próxima. Obrigado.